isso em Goiás. O trem aqui é bom demais. Enquanto isso em Goiás. Fala Goianada, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um podcast do Enquanto Isso em Goiás. Eu trago aqui com o meu anfitrião Gleiber, mais conhecido como Palmitão de Goiás. Então, você criou o nosso Instagram lá do podcast? Tá lá. Os cortes lá pra ficar mais... Top, ó. Vou deixar aqui na descrição. E aqui tá passando em algum lugar do vídeo aqui, ó. Enquanto Isso em Goiás Podcast, é isso mesmo? Isso, pra ficar vai ter mais... uns cortes lá, vai ter algumas brincadeirinhas, vai ter algumas coisas lá nesse Instagram lá. Mas tem o canal também no YouTube, Enquanto Isso em Goiás no Instagram. Tudo é Enquanto Isso em Goiás, é isso mesmo? Só colocar. Só colocar essa lá. a marca já... O Google já tem lá. Já tem tudo lá, tem tudo lá. Você entra no site, nas lojas, nos produtos. Tem tudo lá, nos tudo. os doces. Nossa, eu esqueci de trazer um doce pra nossa Mas convidada aí é hoje. um outro convite dela ir lá conhecer a loja. É mesmo, né? Ir lá, bater um papo, um outro Hoje papo lá o na papo loja. é sério. Hoje o papo é... Hoje não é cantor, hoje não é... Não. Vamos sair um pouquinho aí. Hoje a gente vai trazer aqui... Vamos trazer consciência, vamos trazer informação, vamos trazer Que é o que coisa a gente boa. tava falando nos bastidores, que nem deveria, né? Se É a gente fosse verdade. analisar É. assim, é uma coisa tão banal assim. Apresenta pra nós a nossa Hoje convidada nós vamos hoje. receber ela, que veio com... Como é que chama esse... Distintivo. O distintivo. Ih, rapaz, se dá medo, Eu falei viu? distintivo, você já sabe que é ela, a delegada Cibele, que é um grande prazer você ter aceitado esse nosso convite, né? Você que Verdade. já deve ter uma mulher que já bateu em muito vagabundo por aí, já deu paulada nesses cachorros. Eu tenho uma pergunta, deixa ela se apresentar aqui. Delegada, ela já foi vereadora, né? Já fui Hoje- vereadora. Hoje comanda Sou delegada de polícia há 17 anos. 17 anos. Hoje eu estou comandando a Delegacia da Mulher de Aparecida. Já estive lá por um período, retornei. Eu tenho um caminho já Que percorrido aí massa. dentro da Polícia Civil, né? Top. Mas, assim, é muito bacana estar aqui com vocês. Eu achei fantástico o convite, né? Quero Obrigado. agradecer e parabenizar a página, o programa. Eu acho que valorizar a nossa cultura goiana, mostrar o que a gente tem de bom, né? De bom, é verdade. Pra esse É. país afora aí. Tem muita gente que não conhece Goiás, que não conhece as nossas... Demais. Nossa culinária, as nossas belezas, e eu achei fantástico. E pra mim é uma honra estar aqui. Que Tô isso. pronta Obrigado. pra esse bate-papo com vocês aí. É uma prosa, um dedinho, Isso. que nem diz nossos antigos, um dedinho de prosa. Não é né? entrevista, é só pra prosear mesmo. É pra prosear. É bom quando a gente posta alguma coisa lá, principalmente os goianos que moram fora, eles morrem de saudade. O goiano é muito patriota, assim, vamos dizer assim, muito regional, né? Verdade. Aí os goianos que moram por exemplo, em Portugal, Estados Unidos, aí você posta uma pamonha, um piqui, eles ficam doidos. Fica. Porque eles ficam com saudade, lá não tem. E é caro, você vai comprar um piqui lá nos Estados Unidos, não sei, dá pra você comprar $15. dá pra você 20 comprar dólares um o carro pique. aqui, velho. R$100 o Cem. vidrinho de pique. E até mesmo os goianos que moram, por exemplo, no sul, que eles ficam doidos, porque as pamonhas do sul não é pamonha igual a Muito nossa. diferente. Muito. É tipo que a pamonha farol. Ela é Não põe Doutora. gordura. muito específica, Eles né, não da nossa usam cultura. gordura. Exatamente. E Doutora, o você milho não você chega pode rodar o mundo inteiro, mas você nunca vai encontrar uma pamonha tão boa igual faz aqui em Goiânia. Porque aqui é bom demais. A senhora é goiana? Sou goiana do pé ralado. Aí eu dei valor. E gosta aqui do... Ô Gleiber, peraí, você convidou a delegada aqui. Mas eu E esqueci você- de perguntar, você porque esqueceu de senão... perguntar. E aí? Você gosta, delegada, do piquezito? Demais. Aê! Piqui, pamonha. Com Tem uns goianos aí que não gostam não, esses miséria ruins. Tem uns goianos aí. Aprendiz É lá, porque eu ó. acho que é goiano falsificado. Aí, ó, tem goiano falsificado É, mesmo. porque quem é goiano mesmo, legítimo, original. É verdade. Goiano da divisa ali, não... Exatamente. O delegada Cibele, já aconteceu de um caso assim, de um caboclo levar uma coça da mulher?
levar uma peia da mulher assim. E chamar o João da Penha lá. Não, porque mereceu apanhar mesmo. Então, o que acontece? Quando a gente fala assim, que tem a violência contra a mulher, isso eu já falei muito, até em palestras, né? A gente tem o inverso também, né? Do cara que, vamos dizer, que é agredido pela mulher. Às vezes a mulher, ela até usa a delegacia para resolver outras questões dela com o cara. Agora, essa questão do homem ser agredido acontece também, só que é em proporção muito menor, né? Muito menor. Mas, assim, eles sempre fazem essa pergunta pra mim. E aí, não tem o João da Penha, não, né? O João da Penha. Então, assim, infelizmente não existe isso, não vai né? ter João da Penha, não. É mínimo. Os que merece apanhar da mulher mesmo. Tem uns caboclos folgados aí, viu? Tem. Nossa, é um absurdo. Me mata de raiva. Olha, uma vez eu acho, com curiosidade, eu acho que a mulher era delegada. Tava eu, o saudoso Ryan, a gente tava não era um bar, era um restaurante, sabe aqueles restaurante-bar? Tô ali comendo meu espetinho tranquilo, e tava o cara, um amigo e uma mulher lá, uma menina. Do nada, chegou uma mulher, já deu-lhe um tapão no meio da cara do rapaz, mas foi bem dado. E eu tava aqui atrás, aqui comendo, eu só escutei o estalo. Pá! Aí eu escutei, eu falei, ferrou, o que tá acontecendo? Eu olhei pra trás, aí o cara não reagia, o cara com a cara assim, e a mulher, tap, seu vagabundo. Aí eu acho que ele tava com a amante lá, alguma coisa assim. E ela pegou no flagra. Só que, por que eu achei que ela era alguma polícia? Rapaz, a hora que ela esbarrou em mim, assim, que meio que foram separar, levantou a blusa da mulher. Tava armada. O bicho brilhou aqui, rapaz. Aí eu falei, meu Deus, corre! Mas o cara é corajoso, tá fazendo isso com uma policial, né? Rapaz, Aí... eu fiquei de cara com o caboclo, viu? Mas assim, olha, eu já vi de tudo já, gente, né? Nesse tempo de polícia aí, 17 anos. Nossa, eu já vi de tudo. Então, assim, tem cara que ele agride policial, a policial, né? A mulher policial, que é namorada, que é esposa, que é... então, assim, e você falando, o cara é corajoso fazer isso com uma policial, mas... Nada, a gente vê que a ousadia, né, das pessoas, do ser humano agora, não é nem só falando do homem, a ousadia do ser humano, ela ultrapassa limites, né, limites de bom senso, então... Doutor, nós estávamos conversando aqui sobre essa educação que vem lá do início, como mudar a sociedade, ter outra visão sobre a violência contra a mulher, a violência doméstica. Porque, olha, quando a gente vai falar da violência doméstica, é o que todo mundo pergunta. E aí? Isso vai acabar? Né? A gente tem uma solução para a violência doméstica? E eu tenho uma forma de pensar. Eu acho que a gente só vai, talvez, reduzir, diminuir, conscientizar trabalhando em educação. Então, trabalhando criança, jovem, porque aquele agressor que... é adulto, ele já passou por um processo todo de educação, de desestrutura familiar, infelizmente você não consegue colocar na cabeça dele que essa cultura machista é ultrapassada. Sim. Ele não aceita, né? Ele não aceita a mulher ganhar mais que ele não aceita a mulher usar um determinado tipo de roupa. Ele não aceita a mulher pintar, gente, as unhas de vermelho. Porque isso aí caracteriza mulher de programa, garota de programa. Ainda tem isso. Caraca. Acreditem que esses casos ainda existem, né? Meu Deus. Numa era digital que a gente vive aí, né? De tecnologia, de evolução. E o ser humano não evolui. Então, a gente vê isso. Eu acho que só trabalhando em educação. Começando é a minha opinião. Lá da creche, né? Lá da creche, eu já fiz palestras, conversas, bate-papo aqui, como a gente tá, com crianças. Né? E crianças me relataram casos que
presenciam dentro de casa. E não dá para ter um projeto assim do governo, tanto municipal, estadual, como nacional, federal? Olha, existe um projeto muito bacana, que é um projeto institucional do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que chama exatamente Lei Maria da Penha na Escola. Então, e a finalidade dele é levar para as escolas essa discussão. Eu tive a oportunidade de participar em Aparecida e foi assim, o resultado foi fantástico, né? E a gente tem visto aí iniciativa de deputados para inserir esse tema nas grades curriculares, né, de ensino, mas até agora nós não tivemos ainda nada de concreto acontecendo. O que acontece, né? Esse que é o problema. Na minha visão burra do negócio, eu penso que, tipo assim, a educação que a gente tem é justamente pra gente ficar alienado ali, cada vez mais ficar dependente do sistema. Mas eu acho que não já passou já disso, já. Não, mas já tá passou, na hora mas já de ter esse projeto. A gente tá na mesma discussão. Esse projeto nas escolas já tinha que ter há muito tempo. A doutora já foi vereadora. Já. E é difícil. É um pouco complicado, assim, você trabalhar, porque você lançar uma ideia é uma coisa. E aquela ideia sua será abraçada pelos seus pares, né? Aí entra na Assembleia, aí entra a Câmara Federal, tudo. Aí entra câmaras municipais. Por quê? Aí entra interesse. Muito lobby, né? E o que eu pude ver enquanto política? Que assunto referente à mulher não dá voto. Meu Deus. Então, não é um assunto muito Precisa abraçado. De mais mulher, né, Precisamos de mais mulheres na política para mudar essa realidade. Mas, assim, essa questão também, esse discurso de que precisamos de mais mulheres na política, existem muitas mulheres que são machistas, né? E que têm pensamentos machistas. E, às vezes, nós temos gestores, nós temos políticos, prefeitos, governadores que têm uma mente talvez até mais aberta do que uma própria mulher. Então, eu acho que é mudança cultural, gente. Não tem outra saída. Qual que é se a gente pegar aqui, qual que é um país, assim, que existe um país que fala assim, aquilo ali é um modelo que lá não tem tanto... Olha, se eu falar para você que até nos países... do Oriente Médio, onde nós temos assim ainda uma opressão. Não, lá não conta, lá que lá é mas até nesses países onde nós temos uma opressão da mulher, nós não temos índices de violência doméstica tão altos quanto o Brasil. Por quê? Porque lá é o seguinte também, né? Você pega o Oriente Médio. Lá corta o braço, corta a mão, lá a justiça é feita ali na hora. Exatamente. Então, assim, quando a gente vai falar questão de modelo, de sistema modelo, tem que ter uma mudança na legislação. Sim, o Brasil é um país que, infelizmente, eu sempre digo isso, há uma tentativa de se resolver os problemas criminais, né, com leis. Qualquer situação que aconteça aí, quantas leis vocês já viram sendo criadas por questões que aconteceram? A lei Carolina Dickmann, a lei não sei o que, aconteceu um fato com fulano famoso, aí cria uma lei, né? Endurecimento de penas. Não é assim que a gente vai resolver problema criminal, é através de política pública. Né? Então, a gente precisa de uma mudança cultural urgente. Você fica frustrada como delegada? Totalmente. Eu quero saber da sua frustração. Totalmente. Que tem um cara ali. Porque tem gente que tem muito mais poder ali e são casos mais hediondos, assim, às vezes. Você tem um cara ali que ele tá rindo na sua cara. Ele dá uma risada, ele fala, não, beleza, pode fichar, pode não sei o quê. Como é que funciona na sua cabeça? É muito frustrante. Você usou a palavra, assim, corretíssima. É muito frustrante quando você faz um atendimento, né, a uma mulher violentada e esse tipo de chacota, vamos dizer assim, dos agressores é comum. Né? Muitos falam, essa lei Maria da Penha não é de nada. Então, assim, ele sabe que na audiência de custódia
Se ele permanecer preso, vamos supor, da delegacia para a audiência de custódia, ele sabe que chega lá, ele vai ser liberado, principalmente se não tiver nenhum antecedente criminal. Como? Então, assim, é muito frustrante. É isso que me deixa louco. Me questionaram muito, né, recentemente, sobre essa questão em razão desses acontecimentos últimos, de liberação, de fiança. Gente, a lei no país, no Brasil, é o seguinte: nós temos um país extremamente garantista, né, onde não é só agressor de mulher que tem algumas garantias, é o autor de crime em geral. Nós temos uma lei que traz benefícios, né? Bom comportamento, aí já regride o sistema de cumprimento de pena, né? Perdoado. Não tem antecedentes, arbitra fiança. Então, é o que eu disse. Com relação à violência doméstica, o cara não tem antecedentes criminais. E se avalia, ele tem residência fixa, ele tem um emprego, ele não oferece risco ali para a vítima, foi um fato ocasional, arbitra-se a fiança. Mas tá tendo mesmo. esses casos ocasionais quase todo dia, principalmente aqui no estado de Goiás. Exatamente. Olha, eu falo para vocês, na delegacia onde eu atuo, eu não arbitro fiança. Eu faço um despacho fundamentado, porque eu acho que toda mulher que foi agredida, existe um risco, sim, do autor sair e praticar agressão novamente. Com certeza. Então, eu acho que por si só isso já é fundamento para mantê-lo preso. Mas não é o que a gente tem visto, né? Tem uns caboclos aí que é meio doido também, né? Eles não tá nem aí, né? Não. A justiça fala pra você, não pode chegar... Aproximar da mulher. Ele aproxima da mesma forma. Da mulher, ameaça. Liga, manda mensagem. Exatamente. Esse tipo de pessoa não tem mais solução pra esse tipo de caboclo. É o seguinte, tem aquele agressor que é o seguinte, ele, ao ser deferido a medida protetiva, né, em desfavor dele, ele realmente recua. Nós temos casos assim. Agora, nós temos muitos e muitos casos de agressores que, mesmo com uma decisão judicial, né, impedindo ele de se aproximar da vítima, de ligar, de mandar mensagem, ele faz tudo o contrário. E se a gente colocasse lá na lei uma sugestão? A Lei Maria da Penha Popó. O quê? Você coloca o cara 2 minutos com o Popó, o boxeador. Fala assim, agora você vai aqui, ó. Você vai ficar aqui 2 minutinhos com ele. E aí ele vai. Você vai sair. Você vai ser liberado. Cara é doente, esses caras que batem mulher. Pra mim, isso é doença. Agora sim, gente, olha. Eu acho que. Te interromper. Eu acho que é doença, mas é justamente porque o cara sabe que não vai dar nada. Rapaz, a pessoa que sabe que vai morrer, que vai tomar um fim ali, ela já fica. Bandido é assim, bandido quer coisa fácil. Tem uns casos, né, que o cara. Ele acha que a mulher é dona dele. Não, sim. Agora a doutora tá falando que a mulher não pode pintar a unha, não pode usar uma saia, não pode usar roupa, não pode sair com as amigas. Às vezes eu dou exemplos em palestras e as pessoas acham que é até criação da minha cabeça pra falar ali no momento. Mas assim, tem casos na delegacia que o cara chegou em casa, a janta não estava pronta, ele espancou a mulher. É isso aí. Então, a mulher teve um caso muito típico, esse eu nunca esqueci. Assim, muito banal, né? Banal. Que o cara chegou em casa, ela fez a janta, ela não tinha feito salada. E aí ele foi tirar satisfação com ela e espancou a mulher por conta disso. Ou seja, a mulher é obrigada a estar em casa, fazer a janta para ele ainda da forma que ele quer, né? Agora, eu queria só fazer uma ressalva aqui. A Lei Maria da Penha, gente, é uma das melhores leis do mundo em termos de proteção à mulher. A falha não é da Lei Maria da Penha. O que a gente precisa realmente nós precisamos de instrumentos necessários para a aplicabilidade da lei. Só um exemplo para vocês. Hoje eu sou delegada em Aparecida de Goiânia. Se chegar uma mulher lá que precisar sair de casa
Porque as vítimas saem correndo, né? Às vezes o cara coloca fogo dentro da casa, ela sai correndo com os filhos e chega na delegacia. Nós não temos hoje uma casa de passagem para encaminhar essa mulher. Onde que ela vai dormir? Para onde que ela vai? Eu, como delegada, aí entra a frustração. Para onde que eu vou mandá-la? Tem como amparar ela no local? Não tem um espaço? Os municípios carecem muito dessas políticas públicas, né? Daí essa necessidade dessa implementação, porque a Lei Maria da Penha, ela traz essa obrigação. Casa de passagem, delegacia da mulher, juizado da mulher, né? Ela traz uma série de requisitos que, às vezes, o Estado como um todo, município, Estado, União, não cumprem. Então, assim, quando a gente fala, eu ouço falar da lei, às vezes, porque a Lei Maria da Penha... Não, eu sou uma defensora. A lei, ela é bem redigida, ela realmente traz garantias, a questão é a aplicabilidade da lei. Doutora, temos os casos também das mulheres que não denunciam, que tá sofrendo dentro de casa, que tá anos e anos sofrendo na mão do companheiro, não sei de quem. E o que acontece? O que faz? Gente, é uma realidade muito difícil. Olha, trabalhar com violência contra a mulher não é fácil. Porque você convencer a mulher a denunciar é muito complicado. Porque ela tem que romper com uma série de situações que ela vive lá, para ela ir na delegacia. Tem filho, é pior ainda, né? Quando tem filhos, elas argumentam, né, que não vão por causa dos filhos, porque... E ela é muito julgada, a sociedade julga. Quantas vezes, né, uma mulher ouve a seguinte frase: mas você vai colocar na cadeia o pai dos seus filhos? Você acha que seus filhos vão te perdoar? Então, assim, eu ouço isso muito das vítimas. Doutora, porque ele paga o aluguel, ele paga, né, alimentação para os meninos, ele que sustenta a casa. Às vezes, no ímpeto ali, no momento da discussão, elas vão. Ela tá puta da vida com o cara, ela quer realmente dar seguimento ao inquérito policial, ela quer, né, ver esse agressor processado. Aí ela vai na delegacia. No outro dia, ela chega lá pedindo para retirar a famosa queixa. Meu Deus. Então, e ela argumenta tudo isso. Porque não tem quem pague o aluguel, aonde que eu vou morar, quem vai sustentar. Então, a gente vê que é uma questão muito social, né? Enquanto não tiver... Desculpa, pediu perdão, falou que nunca mais vai fazer isso, que vai mudar, né? A gente até brinca, assim, no bom sentido... O cara chama ela para comer um espetinho na esquina, né? Aproveitando aí, nós estamos falando de comida goiana, paga uma pamonha para ela. Ou seja, ele tenta agradar aquela mulher de alguma forma e ela acaba desistindo. Não, eu vou confiar, doutora. Ele falou para mim, chegou com um buquê de rosas lá e falou aí acaba que começa... Um tempo fica mil maravilhas, aí depois... É o ciclo da violência, gente. Ele começa desse jeito e depois ele pode terminar no feminicídio, né? Que é a forma mais grave de violência. Tipo assim, o cara, ele... Igual falando da frustração, aí eu fico frustrado justamente com o negócio da lei ali mesmo, na hora de... Como que o cara... Ele bate e volta. Eu fico toda vez, eu falo, gente, como é que o cara bateu e voltou? Porque... Na cadeia, vamos pensar na cadeia. O cara da cadeia, ele fica esperando essa diversão lá, não fica? Lá o bandido? É o brinquedo dele quando chega. Na verdade, dentro da cadeia, né, existe até uma... entre os presos, eles não aceitam estuprador, agressor de criança, de mulher. Então, tem assim... lei, tá vendo? Exatamente, é a lei que rege a cadeia. Eles não aceitam. Não aceitam mesmo. Então, assim, até que a colocação, né, desse indivíduo junto com os outros não é permitida. Né? Eles são colocados separados. Separados, né? Para zelar pela integridade física, né? Então, assim... Põe junto, não dá, porque aí depois ele é processado. Os direitos humanos. O Estado é processado, aí quem ganha é a família. É uma questão legal, né? Da lei de execução penal e enfim... então, os próprios presos não aceitam
esse tipo de violência, né? Quais são os crimes mais comuns que tá tendo? É a violência, estupro, qual que é? Olha, Os casos que aparecem lá na os delegacia. mais comuns são xingamento, né? Que é o crime de injúria, ameaça, lesão corporal, né? Nós tivemos em Aparecida, falando de Aparecida, nós tivemos uma diminuição de crimes de estupro. E até porque nós, em 2019, fizemos lá uma força-tarefa, onde foi preso o maior estuprador em série Mesmo? do país, considerando o perfil genético coincidente com as vítimas. E Né? estava aqui em Aparecida? Em Aparecida de Goiânia, ele Olha. foi preso em 2019. Então, nessa operação, acabou se dando andamento a muitos inquéritos de estupro, outras pessoas foram presas. Nós tivemos uma redução do crime de estupro em Aparecida. Agora, a violência doméstica, né? Injúria, difamação, ameaça, lesão corporal, são os crimes mais comuns. E o Estado ampara essas vítimas, tanto da violência quanto do estupro? Como que tá? Então, olha, é isso Ou que não- eu ou não tava tem, falando assim, pra não vocês. tem Agora falou, não tem onde pôr a vítima, já. Tem, assim, a gente carece Não, do... se for de estupro, por exemplo, né? Da mulher lá que foi estuprada, né? um psicólogo. O que acontece? A gente remete para um apoio psicológico no município, né? Para que ela seja encaminhada para os CRAS, para os CREAS. Mas, assim, hoje, dentro das delegacias, nós não temos equipe multidisciplinar, o que é uma grande falha, né? Porque aquela mulher já deveria passar por um Exatamente. psicólogo ali antes de ser atendida. Olha só. Porque nós temos dificuldade até de conversar com ela. Então, assim, nós não temos essa equipe multidisciplinar. E a rede de proteção, ela falha muito. Então, assim, hoje está se buscando, né, uma estruturação dessa rede, tanto Goiânia, Aparecida, mas é algo que ainda carece muito, viu, de apoio. E tem também Muito. a questão do estupro, eu penso, né? Até pra mulher ir lá na delegacia contar. Difícil demais. Constrangimento, Muitos né? casos devem passar em branco. Existe uma subnotificação muito grande, porque muitas mulheres preferem não ir, né? Por isso que tem os Porque cara- muitas mulheres são... Pensa, às vezes nós temos lá moças, mulheres que foram estupradas, são casadas, né? Quando o estupro não é praticado dentro de casa. Agora, falando desse estupro praticado, vamos dizer, nas ruas, né? Às vezes ela tem um namorado e ela fica com vergonha até, né, de Contar, relatar isso para a própria família. Eu já tive situações do namorado acompanhar a vítima até a delegacia, do marido. É muito constrangedor. Eu já falei pra né? minha mulher morre de medo disso aí. É uma coisa que a mãe tem medo. Eu falei, tipo assim, no meu caso, eu falei, rapaz, eu vou atrás do cara. Porque, imagina, você tem um cara lá, muitos deles são soltos. Muitos dos caras é solto. Não é? Rapaz, eu já falo, eu falei assim, é cadeia. Eu já, aqui, ó, já vou lá, ó, pode levar que amanhã ele não passa, Você é um não. bichão, hein? E é um crime, Rapaz, assim... Eu fico Cara, pensando. eu nem imagino, Não, eu fico cara. pensando, porque minha mulher, ela morre de medo disso aí. Ela, tipo assim, ela fica apavorada, porque ela vê os casos das mulheres, e ela é viciada em podcast de crime. Crime, viciada. Ela fica ali escutando, e ela vai Será que me ela vai contando assistir os o casos. nosso aqui? Ela assiste lá todo dia. Tudo que tem. Aí, mandar um beijo pra ela, aproveitar, Karine, né? pra Karine. Carinho. Pois é, Karine, que bom. Assista aí, hein, o nosso podcast Porque aqui. eu fico vendo os caras é solto. Aí tem um outro, igual os casos americanos, Ted Bunny, os casos famosos. O cara vai, é solto, aí depois vai de novo, é solto. Eu falei, rapaz... Vira um você não- ciclo, né, doutora? Porque, Igual- assim, esse criminoso que ele tem um perfil psicopático, né? Que ele tem um transtorno de personalidade, é o que eu falo. Esse tipo de cara, ele realmente ele não tem... Não tem o que fazer com esse tem cara. recuperação, né? A gente sabe disso. Agora, nós temos casos de agressores, né, de mulheres, que vamos dizer assim, que são agressores casuais, que eu já tive experiência, né, de vê-los recuperando. Porque hoje a gente tem no estado um programa muito interessante,
que é o grupo reflexivo para autores de violência doméstica. Então, esse projeto, essa ação do governo se preocupa com o agressor. Tratar o agressor é uma espécie de uma terapia coletiva, passa por psicólogos, né? Então ele ouve palestras e no fim ele ganha até um certificado de participação que é juntado ao processo e tem surtido um resultado muito positivo. Então, assim, eu acho que esse cara, esse agressor, que ele tem esse perfil, aí sim, ele consegue... Ele quer mudar, ele quer mudar. Porque não adianta nada, né, o cara não querer mudar. Exatamente. Então, assim, ele consegue, às vezes, ter um outro relacionamento e ele chega à conclusão que ele estava errado, né, naquela relação onde ele foi o agressor. Agora tem agressor, tem criminoso de crime sexual que realmente não... tem um perfil realmente transtorno de personalidade. Qual que é a média, assim, de um cara desse que foi pego? Porque existe igual os outros crimes, tem que ser pego em flagrante, existe essas coisas para atuar lá a pena lá mais pesada? Não. A questão da prisão em flagrante, ela só vai interferir ali realmente no ato do procedimento, né? Vai diferir apenas na forma que esse procedimento é iniciado. Se o agressor é preso em flagrante, faz-se um auto de prisão em flagrante que pode ser convertido numa prisão preventiva. E caso a mulher vá na delegacia e denuncie, e nós instauramos um inquérito através de portaria, o delegado pode pedir a prisão desse indivíduo também. Entendi. Então nós temos essas duas formas de iniciar o procedimento. Quanto tempo ele fica... Vamos supor, aconteceu tudo isso no caso do estrupador. Quanto tempo ele fica preso, assim, a média? Quando ele é preso, né? Julgado, vai depender muito. Por exemplo, esse caso que eu contei para vocês, que é um caso emblemático e que marcou muito, não só a minha carreira, mas, assim, de todos os que participaram, ele já está com uma pena, já atingiu 150 anos, mas nós sabemos que no Brasil, o máximo é 30 anos, né? Mas pela quantidade de ações penais em curso, que são 11, ele já foi condenado por alguns, né, que já ultrapassou aí 150 anos de condenação. Mas o máximo de cumprimento é 30 anos. Então vai depender muito do caso concreto, porque o juiz, ao fixar a pena, ele leva em consideração uma série de requisitos, né? Então não tem uma regra. Quanto tempo que um estuprador pode ficar preso? Quanto tempo que um agressor que responde aí por um processo de Lei Maria da Penha pode ficar preso? Então, depende do caso concreto. Doutora, você é a favor da pena de morte no Brasil para alguns casos? Olha, eu apesar de falar aí de perfil psicopata, de transtorno de personalidade, eu não sou favorável. Eu não sou favorável à pena de morte. Ficar trancado lá? Exatamente, eu acho assim. Cortar o chibilinho lá também, dar uma injeção para nunca mais funcionar O que eu penso é o seguinte... Para alguns casos, claro, né? Olha, nós temos que ter uma mudança... na forma de cumprimento de pena. É isso que eu acho. Tem que haver uma alteração legislativa. Esse tanto de benefício, né, de regressão, de cumprir 1/3 da pena, bom comportamento. Você acha que vai mudar alguma coisa na nossa legislação? A senhora tem 17 anos de delegada e mudou alguma coisa na legislação? Até agora não. E você acha que vai mudar? Olha, eu acho que assim... A gente nunca sabe, né? Mas é difícil, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe, mas cara, é aquela história também, gente. A gente tem que ter esperança. Pode ser pessimista. E eu tenho esperança que, sei lá, de repente, né, a visão política muda, não sei. Eu também acho que... Não sei, a gente tem que ter esperança. O meu medo é a visão política mudar, igual às vezes muda, não dependendo de lado nenhum. Mas às vezes muda pra beneficiar mais ainda o vagabundo. Né? Pra ficar pior. Eu vejo mais benefício pro cara. Rapaz, às vezes é melhor você tá preso, o cara tá preso lá, ele tá, tipo assim... Tá no SPAR lá, tá lá, come com o nosso dinheiro. É um gasto terrível, igual eu ia perguntar... Muito caro. Eu ia perguntar, esse cara que teve lá, esse cara aí, ele tem o direito das saidinhas daqui 10, 15 anos?
Pois é. Tá vendo? O cara vai ter um direito a sair. Inclusive, esse cidadão, o Wellington, esse que foi autuado, né, foi preso por esses vários crimes, ele havia praticado uma chacina no estado do Mato Grosso. Esse era aquele da motinha, não? Eu lembro, rapaz, nessa época eu tinha que buscar. Minha mulher vinha do trabalho, eu tinha que buscar ela no ponto. Ele desde 2008 que ele vinha praticando estupros em Aparecida. Então, assim, e uma das fugas dele, né, e um dos casos que ele ficou na rua foi essa saidinha. Então, assim... É ele complicado. Era frio, né? Muito, muito frio. Nossa, eu vi as entrevistas dele, o cara não tinha expressão, matei. Muito frio. E tal, foi isso, foi aquilo. Muito frio. Teve aquele outro caso também do... não sei se é Thiago o nome do... O Thiago, serial killer, né? Serial killer também, que matou não sei quantas aí também. O caso do Thiago, ele é um caso diferente desse outro, né? Ele já matava as vítimas, né? Ele tinha um prazer, né? Vou matar ali. Ele matava as vítimas. E esse outro caso, ele cometia o estupro, mas ele não chegava a tirar a vida dessas mulheres, né? Então, assim, o crime dele realmente era estuprar as vítimas. E assim, ele tinha uma filha... Ele tem uma filha que, inclusive, era o ponto fraco dele, né? Quando a gente tocava no nome dessa filha. Foi feita a avaliação psicológica dele. O psicólogo forense, no relatório, ele constou que ele tinha uma aversão à figura feminina, né? Então, assim, é algo... realmente inexplicável. É algo que não tinha como você explicar assim. Porque ele era um cara casado. Inclusive, a mulher não sabia. Quando ela foi na delegacia, ela ficou chocada, revoltada, né? Nossa. E tinha filha. Então, assim, realmente é uma doença, sei lá. E a vida nunca teve problema nenhum com a mulher, pelo que... Não, então, não. Inclusive até assim... Que louco. Uma dos questionamentos que a gente fez para ela na época, eu me lembro, assim, se ela era violentada por ele, se ele era... De forma alguma. Não, olha... Como é que foi essa operação para pegar esse... Olha, foi uma operação muito bacana, muito interessante. Foi uma parceria com o Instituto de Criminalística, com o Laboratório de DNA Forense. O que acontece? Em Goiás foi instalado o banco de perfil genético a partir de 2015, salvo engano. E começaram a processar, né, esse material genético que é colhido das vítimas e dos autores. E aí esse laboratório de perfil genético, ao processar esse material, eles começaram a perceber que alguns crimes de estupro tinham o mesmo autor, não se sabia quem, mas o perfil genético era o mesmo. E aí foi quando nós startamos, então, essa força-tarefa, né, já que nós sabíamos que era o mesmo autor que tinha estuprado A, B, C e D, né, e hoje, salvo engano, eu não tenho esses dados atualizados agora, mas ultrapassou o número de 30 mulheres. Meu Deus. Né? Então, foi através desse processamento de dados e a Polícia Civil reuniu todas essas investigações que estavam em delegacias separadas, porque tinha fato em Aparecida, em Bela Vista, em Hidrolândia, em Abadia, e aí nós reunimos todos esses procedimentos, iniciamos então a investigação e fomos cruzando dados e chegamos até a pessoa dele. Quanto tempo de operação? Olha, foi uma operação que não demorou, não. Ela foi startada em 2019. Deixa eu me lembrar que no primeiro semestre, em setembro, ele foi preso. Rapidão. Nós agimos ligeiro. Assim... Foi rápido. Foi. Operação foi. Rápido. Tipo, e aí, vamos supor, como é que minha outra curiosidade aí vamos supor, como é que é essa operação? Assim, ó, a gente acha que ele vai atuar aqui hoje, aí separa os grupos, assim... Na verdade, uma operação policial, ela envolve, assim, né, vários aspectos. Nós temos o aspecto da inteligência, né, que nós trabalhamos com
com dados telefônicos, com telefone que foi usado na época. Nós trabalhamos com pesquisa de campo, né, com policiais que são encaminhados para os locais onde ele costuma atuar, né, para a possibilidade de, se ele realmente atuar naquele local, fazer uma prisão em flagrante, a oitiva de testemunhas. Então, tudo isso vai contribuindo para você, né, fazer uma rede, amarrar essas pontas aí e chegar à autoria. Chega a colocar uma policial aí disfarçado, fazendo uma caminhadinha no meio do nada, não? Sim, todas essas técnicas. Pois eu acho muito esse CSI, olha, muito todas top. essas técnicas policiais, elas são utilizadas, né? Então, assim, você precisa ter policial feminina para um crime desse. Então, foi realmente uma operação muito interessante. Inclusive denominada Operação Ímpios, né? Que significa perverso. E nós aí culminamos, então, na prisão desse cara em outra 2019. Coisa top é os nomes. Os nomes das operações ímpios, operações... Acho... Até os nomes é inteligente, né? Tem uns muito top. Na verdade, as operações, assim... Qual foi do Lázaro? Operação do Lazinho teve, não? Teve. Operação Lazinho não, teve um negócio do mato. Tinha um nome mesmo, eu não lembro qual que era. Curupira, geralmente, assim, usam-se nomes que vinculam aquele tipo de crime que está sendo investigado, né? Então, assim, no nosso caso, foi Operação Ímpios, né? Naquela época. Foi uma operação muito interessante. E esses casos aí agora que ganhou mídia? Pois é. Você tem vamos falar do DJ Ives. O nosso... Que foi muito comentado, né? Aquele lá foi... a gente fica conversando. Como pode? O cara sabe ter uma câmera ali. Tinha uma câmera gravando ali no ambiente. E o cara largando a mão na mulher. Com a criança lá. Com a criança, né? A mãe da mulher. O amigo né? dele. Com o amigo. E ninguém fez nada. Como que então, olha, assim, a gente até esses dias, né, na delegacia, a gente comentando sobre esse fato específico lá. A mãe da vítima, ela acaba ficando numa posição também de muita submissão. Porque muitas vezes o agressor... Ele agride a filha ali no local, ele agride o bebê, ele agride a mãe, né? E a gente vê ali naquele vídeo que quando ele agride a menina, a moça, a mãe ela chega até, né, assim, se esquivar, como se, né, com medo de pegar nela também. Então, talvez o medo daquela mulher de interferir ali na hora. Agora, um homem... né, que poderia segurar ele, que poderia impedir. Pega no pescoço dele, daqui você não sai não, meu filho. Porque quando a gente fala assim de uma mulher tentar impedir, querendo ou não, o homem e a mulher têm composições genéticas diferentes, né, biológicas, força, composição do corpo. Então, assim, agora, o homem presenciar e não fazer nada, né? Eu tenho certeza que naquele caso ali, aquela pessoa com certeza vai responder por algo, né? Por omissão. Ele teve... então ele foi muito omisso. Viu ali, amigo dele. Exatamente. Por isso que a gente sempre conscientiza as pessoas denunciarem. Você tá, poxa, né, igual aquele cara, presenciou ali, tá ali na hora. Quase apanhou junto, né, ele tinha condições de pedir um socorro. Se ele não dava conta de segurar ou tal. Mata-leão nesse sei lá, saía correndo ali, ele gritava, pedia socorro, alguém chamar a polícia. A gente, não sei sobre o caso em si, mas já era um negócio frequente, já vi um tempinho, porque eles mudam de roupa ali em vários vídeos ali, várias situações. São cenas muito chocantes, né? E isso choca a sociedade em geral, mas eu falo, gente, quando esses casos de famosos, né, acontecem e os olhares se voltam para eles, assim, a gente que está lá na ponta, lá na periferia de Aparecida, né? Quantas e quantas mulheres vivem aquilo ali todos os dias. Todos os dias. Claro que eu acho, assim, bem bacana esses casos serem divulgados e as mulheres terem coragem de chegar, de falar, para incentivar outras mulheres a denunciar, né?
Mas o que eu penso é que a gente não pode ficar só também a nível de Instagram, de rede social, mostrando e falando. Não, tem que ter ação prática, né? Tem que ter algo mais concreto. Mais real, em né? prol dessas mulheres, mais real. Mais real. Exatamente. E Não dá para ficar só nessa, denuncia. A gente precisa da proteção. Né? Elas precisam ter uma garantia de proteção por parte do Estado para elas denunciarem, Demais. né? Eu acho que falta muito esse amparo Elas pras precisam mulheres. de um braço ali acolhimento. Precisa. Precisa de um acolhimento. Não tem nem sequer, em muitos municípios, nem casa de passagem, nem um abrigo para essas mulheres. E aí? E tem um outro assunto que é do seu departamento, que é igual a gente vive, você falou, nas redes sociais. E quando as meninas têm os nudes vazados lá, ó, que tem vários e vários casos disso. Hoje é crime também você divulgar, né? Sim. Fotos, esses chamados nudes, tem uns né? vagabundos aí que divulga. Então, assim, na delegacia nós temos inúmeros procedimentos dessa natureza, né? Essa divulgação de imagens. Então, nós temos também a mesma questão da violência doméstica de investigação, a gente também investiga esse tipo de crime. Então, nós precisamos de uma investigação até mais minuciosa, né? Porque muitos usam páginas fake, né? Para compartilhar, Para né? compartilhar, o WhatsApp, para poder compartilhar esses vídeos, imagens, né? Agora, assim, é algo interessante a gente tocar nesse assunto também, para alertar as mulheres. Eu faço isso muito lá na delegacia. A gente precisa estar mais atenta, até no momento da intimidade. A gente tem que ser realista. Verdade. Porque hoje é complicado, cara. Não dá para você confiar muito, não. Dá não. Então, assim, principalmente meninas. Tem meninas, né, que eu digo assim, meninas 18 anos, 19 anos, que acabam caindo naquele conto de fadas. Tem alguns casos até analisados por nós, assim, daquela questão da pessoa que entra ali no Instagram, se passando por um captador de modelos. Nossa, e aí pede, né, pra menina fotos e começa. Aí primeiro manda uma foto normal, depois, tira tal peça de roupa, eu preciso ver seu corpo, assim. E vai, né? Isso vai acontecendo. Então, assim, a gente precisa também estar alerta a essas situações. Nesse caso aí, igual essa nova do TikTok, você pegar o TikTok e rolar, é só quase... Você acha que aguça mais o cara que já tem um problema? Ou um cara, uma mulher, ou que seja... Você pega... Às vezes vai parecer até mais machista, assim, mas a minha dúvida é... Você tem muita menina dançando Se lá. expondo. Se expondo. Aí, tipo assim, fica mais fácil da pessoa ter acesso a isso agora. Porque as meninas, eu vejo porque tem as meninas, as primas nossas pequenininhas. Elas já crescem no TikTok dançando e quanto menos roupa tiver, eu fico olhando assim. Eu falei, gente, não tá muito certo isso aí não, porque... gente, assim, a gente tem que pensar a influência da mídia, rede social, é algo interessante a gente tratar da seguinte forma. Existem os pontos positivos, né? Da imprensa, da novela, do programa de televisão, da rede social, da internet, mas existem os pontos negativos, né? São essas influências aí que são extremamente negativas. Né? Você está contando um caso aí... dentro da sua própria família, né? Você pode ver, as meninas hoje, meninas de 14, 15 anos, você olha para elas, você acha que elas têm 18, 19, 20, né? Sim. São muito precoces, então é uma péssima influência. É uma péssima influência, né? A menina já coloca um shortinho lá, bem curto, quase desnuda. Né? Então, assim, é uma situação que influencia muito negativamente. Antes dos haters vir, a gente não tá falando o que a mulher deve vestir, não. Não, pelo de amor forma de Deus, alguma. veste o que a gente tá falando de uma criança.
Porque a gente senão- está falando da influência negativa Sim, que certas exatamente. imagens vão proporcionar a meninas, garotas, crianças, né? E Crianças, sem contar aqueles doentes adolescentes. que ficam na Não, internet é muito doente. dando print, né? Na Não, imagem, ela- compartilhando o vídeo das crianças, desses adolescentes, que tá quase desnuda na internet, né? As roupas usa quem quer. Essa aí, priminha- Mas o negócio Você é viu? compartilhamento Sim. dessas imagens. Dessas de imagens. Você nem crianças. sabe pra onde isso aí vai. Não. É, exatamente. E tá tão avançado assim, você fica tão perto do controle, porque ela tava lá em casa, essa priminha nossa, aí, do nada, ela foi dormir lá. Foi ela e o priminho nosso, foi passar lá em casa. Aí minha mulher, o telefone tocou 11 horas da noite, meia-noite, o telefone da menina. Aí a minha mulher olhou lá assim e falou, uai, ligando, não sei o que. Aí no outro dia de manhã, a amiguinha ligou pra ela meia-noite, fazendo chamada de vídeo. Aí nós perguntamos, mas que amiguinha é essa? Não conheço não, nunca vi, conheci aí no TikTok, não sei o que. Nossa. Eu falei, gente, pode ser um vagabundo de um cara. Se passando, né, por uma... É tão complicado. É muito onde difícil. que volta aquela história da cultura, do ensinamento lá E de assim, criança. A cultura né? e aquele negócio também, né? Do cara já é velho, esse cara aí não tem mais corretivo assim com ele, não. Só peia. Agora sim, Olha gente, lá. uma coisa também que eu acho que é interessante também é pontuar o papel da família, Sim. né? Quem é pai, quem é mãe aí, sabe? A gente, querendo ou não, a gente tem que monitorar os passos dos filhos da gente. Verdade. Porque eu falo porque eu tenho um filho de 16 anos. E assim, meu filho, ele gosta muito de videogame como qualquer outro adolescente da idade dele, né? E hoje tem aqueles jogos online. E aí, você sabe quem é que tá do lado de lá jogando com seu filho, né? Então, assim, eu acho que você tem que ficar... Exatamente, você tem que ficar atento a todas as, Sim. né? Poxa, a gente também tem que fazer o papel da gente, E né? é muita criança jogando, porque eu jogo. Aí você percebe pelas conversas dos Pelas meninos conversas, no chat, né? no chat que os Caramba. meninos é criança ainda, é 14 anos. Eu falo, Eu não rapaz, sei nada de videogame. Eu não sabe qual jogo. Eu falo assim, eu fico de antena ligada mesmo, ficar assim, sabe? Monitorando mesmo, porque eu acho que hoje a gente está vivendo tempos muito complicados, né? Demais. E o abuso sexual, crianças e adolescentes tem crescido, né? Não só esse doméstico no interior das casas, mas também dessa forma como nós falamos aí, por redes sociais. Você não sabe quem é que está do lado de lá. Às vezes seu filho vai falar, poxa mãe, mas né, que pegação no pé, a gíria do adolescente, né? Ah, você tá pegando no pé demais. Você não sabe quem tá do lado de lá, o pai fica preocupado. E né? essa Muito. semana, doutor, teve o caso lá dos stories do cantor Wesley Safadão, né? Que aquilo lá repercutiu aí durante a semana, que um pastor, amigo deles, foi abraçar a filha do amigo deles lá e repercutiu de uma forma muito negativa para todos os lados, para quem defendeu, para quem, pro autor lá desse abraço, né? Eu tava até conversando com os meninos. Não se abraça criança. Menina, um homem, não se abraça menina por trás. Independente seja quem fosse a sobrinha, se é filho de amigo, né? E isso acontece muito nos dias de hoje, né? Principalmente Exatamente. igual a questão que você estava falando agora, que você não conhece a pessoa que estava lá. E eles acabou saindo em defesa. Pode até ser que ele não fez por maldade, né? Mas aquele gesto que ele fez não se faz. A gente fala muito, né, sobre a questão da criança. Trabalhar, existem trabalhos até lúdicos, né, de forma mais lúdica, com crianças menores ainda, para ensinar exatamente a se defenderem, né? E até a reprimirem esse tipo de ação. Ficar atento ali. Ficar atenta. Então, assim, as delegacias também de proteção à criança e adolescente, né, têm feito isso, conselhos tutelares, juizados da infância e juventude, porque o número de abuso sexual, de exploração sexual,
a crianças e adolescentes aumentou muito. Então, assim como violência contra a mulher, como a gente falou aqui de mudança cultural, de trabalhar a educação, também com relação à criança e adolescente, essa questão de abuso, né, delas tem que ser muito bem trabalhado. E as escolas têm procurado fazer isso, né, dessa forma mais lúdica, dessa forma mais... Então, é importante a gente também ficar atento quem é que está ali ao redor. Eu li uma matéria interessante semana passada, retrasada, e falava o seguinte, né, que falando sobre os estupros exatamente de crianças e adolescentes, e que os estupradores não eram pessoas desconhecidas, né, como às vezes a sociedade pensa. É quem está mais próximo. Eu vi isso aí mesmo. Né? Então a gente... Exatamente. Então a gente tem que ficar muito, assim, ligado. Quem é que está dentro da sua casa, tendo contato com seu filho, com a sua filha? Né? Às vezes, você... teve um relacionamento, se separou, você coloca um homem dentro da sua casa para ter contato com seus filhos, né? Às vezes um tio, às vezes um amigo, e por aí vai. Então, assim, os maiores, né, agressores de crianças são pessoas próximas. Minha sogra trabalha na rede pública, ela dá aula lá, né? E aí ela conta muito isso aí. Que acontece? Ela tem caso lá da menina, tipo assim, a criança nem sabe o que tá acontecendo e vicia no negócio lá, ela explicando, a menina fica se esfregando em todo mundo lá, as meninas. Olha só. Ela falou assim, num dia, aí ela percebendo, ela foi exatamente isso. Aí ela falou, o que tá acontecendo? Não, acho que era um tio dela, que faz direto, isso com ela e ela reproduz. E ela achava aquilo ali normal. Aí você vai vendo, aí ela sempre fala, não, tem uns 4 casos lá, já levamos, já conversamos, mas eles, tipo assim, fica com medo. Aí entra nessa questão aí, não, vai estragar, manchar a família. Família, porque tá ali no seio familiar, né? Não é nada não, e sempre fica nisso. Mas ela fala assim, Gleiber, é nítido você saber lá, assim, a criança, os desenhos, como ela é de educação física, então é tudo muito lúdico. Aí ela faz alguma coisinha e percebe já... A reprodução, vamos fazer um desenho, negócio sei o quê, tá. Aí as brincadeiras sempre de agarrar, de pegar. Meu Deus. Porque a criança já tá com aquilo ali já... É por isso que a gente fala assim que os educadores, né, professores, eles passam uma boa parte do tempo, né, com as crianças e eles percebem essas mudanças, né, alterações de comportamento. A gente já fez até capacitação com professores para, ao perceberem esses sinais, denunciarem, procurarem os órgãos competentes, né? Porque realmente as crianças reproduzem o que elas vivem, né? Infelizmente é uma realidade que está ali dentro da casa dela e ela acaba reproduzindo isso fora, né? Caramba. Hein, doutora, nós estávamos falando aqui agora há pouco sobre trabalho social. Né, até a gente conhece, tem uns amigos em comum aí, que é o pastor Gil, né, um grande amigo meu, né, o pastor Gil Deo Nunes, que faz um trabalho muito bacana. E a senhora já fez um trabalho lá, né, na Lapidando Tesouros. Muito interessante. O pastor Gil é um grande parceiro, né, desse trabalho social. Ele é um grande parceiro do município de Aparecida. E, assim, certa vez, ele me fez um convite. E foi um convite, assim, que marcou muito a minha carreira profissional, de falar sobre violência contra a mulher, justamente na Lapidando Tesouros, que todo mundo sabe, é uma casa, né, uma chácara que trabalha com pessoas que são dependentes químicos, dependentes de álcool. E então, mais de 100 homens ouvindo, né, sobre violência doméstica. E lá eles relatavam, alguns já tinham passado por essa situação. Então, assim, foi uma experiência muito interessante que depois eu consegui levar para empresas, eu consegui levar para a Guarda Civil de Aparecida, fazer um momento só com eles também. E o pastor Gil, ele assim, é um exemplo, né, de trabalho social
e de abrir as portas para debater esse tema com homens, o que eu acho muito interessante, né? Pastor Gil, um abraço pro senhor. Pastor Gil tá me devendo uma visita lá na loja e eu tô devendo uma visita aí pro senhor para cuidar dos tesourinhos lá da... aqui. Precisando almoçar lá, né, doutor? O almoço que os meninos fazem lapidando tesouro. Caprichado. Gente, você não tá entendendo, não, gente. Você não tá entendendo. Tanto Esse que é bom, almoço lá, ele é típico goiano. Vamos marcar pra gente lá? Vamos marcar. Vamos. Pastor Gil, prepara o almoço aí, que a doutora tem muito tempo que eu não almoço lá, viu? Vamos lá jogar um futebol. Tem um campinho de bola lá, que os meninos jogam lá. Você não tá entendendo? Só tem craque lá, velho. Só gente... bom de bola mesmo. É um projeto tesouros, muito, é um projeto muito tesouro. bonito, projeto muito bonito. Muito bacana o projeto do Pastor Gil Guerreiro. Guerreiro. Você não pagou 10 lá não, né? Flexão não, né? Não, eu acho que ele me poupou, porque ele falou, não, vou poupar. Respeitou a farda, né? Respeitou a farda, né? Assim não, Pastor Gil tem essa mania de botar nós pra pagar 10 lá, quando a gente vai visitar ele lá. Respeita a farda, olha lá o crachazão lá. Ó. O distintivo, é mais fácil você pagar 10, rapaz. Bacana, doutor. Tem mais alguma coisa? Eu queria saber dela lá na delegacia, como é que é, tipo assim, você falou quando você era vereadora, você continuou sendo delegada? Na época? Na época eu conciliei, porque assim, é uma permissão legal, né? A Constituição Federal, ela permite que o vereador cumule outra função desde que haja compatibilidade de horário. Essa compatibilidade seria sessões, né? E aí eu trabalhei num plantão. Eu fui para um plantão da polícia, as sessões na Câmara não coincidiam, eram de manhã. E eu conciliei as duas funções por 4 anos. Foi muito bacana, porque eu não me afastei, né, da atividade policial e pude trabalhar também a questão da mulher na Câmara, né, a questão da segurança pública. Eu lembro que eu procurei, assim, atuar bastante na defesa da Guarda Civil Municipal, né? Trabalhei na época, nós estávamos cuidando do plano de carreira deles, que foi aprovado posteriormente. Então, assim, foi uma experiência fantástica. Eu falo que passar pela Câmara foi muito bom. E dentro da Câmara, você levava vários projetos. E aí, como é que era votar, tipo assim, muitas pautas na questão da mulher, né, para ajudar? E eu era a única mulher em 25 vereadores. Era a única? A única. E aí hoje, inclusive, também nós temos uma única vereadora, que é a vereadora Camila Rosa, né? Que, para quem também eu queria deixar aqui um abraço, e é uma grande guerreira, é uma menina que batalhou muito para ser vereadora no município. E hoje ela é a voz feminina lá na Câmara. Tem uma vereadora? Uma vereadora também. Por isso que eu tô perguntando. Gestão. Aí você leva lá a pauta, a mulher fala um caso, uma coisa que levou, aí os caras não dão nem moral. Olha, é um pouco complicado mesmo. Eu não vou florear. Passar pano. Exatamente. Pouquíssimos colegas ficavam nas sessões quando a gente ia discutir algo referente às mulheres, né? Então, assim, o apoio realmente não era apoio da maioria. Não era apoio da maioria, um projeto que preocupava, por exemplo, deixa eu me lembrar que eu tive alguns projetos que se transformaram em lei no município, né? Estão em vigor até hoje, de violência contra a mulher, por exemplo, a obrigação das unidades de saúde comunicarem tanto o Conselho da Mulher, Delegacia da Mulher, algum atendimento, né, que se fizesse e que se percebesse que era caso de violência, né? Hoje é lei no município. Tiveram várias leis, tanto para mulher, segurança pública. Eu me lembro que foi uma lei também que teve uma repercussão muito bacana, que é a proibição de venda de armas de brinquedo no município. E até hoje o PROCON municipal lá em Aparecida faz ações de fiscalização também. Não pode vender arma de brinquedo? Não. Nós tínhamos... Por isso sumiu do mercado. Olha, nós tínhamos na época dados, né, relevantes, no sentido de que menores, né, praticavam muitos crimes usando armas de brinquedo.
E hoje é lei no município de Aparecida, da minha autoria. Então, assim, quando a gente levava algum assunto referente à mulher, criança, adolescente, idoso, poucos vereadores ficavam. Eles metem o pé e não querem saber. Não ficavam, não participavam da sessão, E não fica tinham ali conversando interesse. mesmo. Conversa entre Exatamente. eles. Rapaz, Exatamente. você já foi? É um Exatamente. absurdo. Você tá É lá, a um pessoa absurdo, falando. É um absurdo. Falta de respeito. A pessoa tá falando e eles estão aqui, ó. Não, e aí, rapaz, churrasco lá? Não sei o quê. É um absurdo. Eu Então, falo, gente, isso aqui é uma bagunça. Isso aqui não, eu acho não é que a casa do povo, não. Eu acho que todo mundo, assim, deveria conhecer, né? A Câmara Municipal da sua cidade, ir até uma sessão da Câmara. Eu acho que falta isso aí mesmo. A pessoa ver como fica que ali, ó. funciona. A gente fica nessa discussão de política, aí vai para um lado, vai para o outro, mas o que? Eu vou jogar 98% das pessoas não tem nem noção do que é nem aquilo noção. ali. Nem noção. O que Eu que se lembro porque, passa assim, ali? na minha época, assim, o plenário era vazio. Não tinha. Éramos nós, vereadores, apenas, né, que participávamos ali da sessão. Não tinha público, então, assim... E o público pode ir lá à vontade. Pode, o público pode participar das sessões. Talvez as pessoas nem sabem que pode ir lá O também. público pode Olha aí, ó. assistir, né, então. acompanhar a votação dos projetos, isso aí é... Tem votação que passa lá, benefício de um monte de gente, a gente não fica nem... Exatamente. E a senhora pretende voltar? Olha, eu falo o seguinte, política, quando você entra, dificilmente você sai. Mesmo que você esteja nos bastidores políticos, você acaba participando de alguma forma, né? Verdade. Eu gosto muito de política, da política social, desse trabalho social, então, não sei, quem sabe aí, né, num futuro E a senhora gosta próximo. mais da política ou ser delegada? Olha, eu te falo que são situações bem diferentes, assim, apesar de que ao exercer a função, né, na delegacia de polícia, principalmente uma delegacia como mulher, idoso, criança, você acaba fazendo um trabalho social, né? E isso está muito próximo da questão política também, né? Então, assim, acho que são duas... vamos dizer assim, não digo duas paixões, mas assim, eu tenho afinidade tanto, né, com a Polícia Civil, que é a minha profissão de origem. Meu pai era delegado de polícia, o meu avô foi inspetor de polícia. Vixe, então Exatamente, né? A minha Já tá no família sangue, tem uma então. tradição dentro da Polícia Civil. E o Que filho? massa. O meu filho fala que quer ser delegado Eu também. também. Eu era doido pra ser policial. Ele já joga jogo de tiro, então, eu já. vejo meus colegas, a gente conversou aqui antes, né? Eu trabalhei na segurança Pois é, pública. você trabalhou na segurança Eu pública. trabalhei na segurança pública, eu tinha 17 anos. Quando foi com 18, 19 anos, eu fui para serviço de informática da Polícia Civil. A gente fazia... Eu fui o primeiro web design na época a fazer o site da Polícia Civil, do Bombeiro, Que do Procon, da bacana, Segurança olha Pública. só. Né, eu trabalho, quero mandar um abraço pros meus amigos. Então, a gente tem um grupo aqui que a gente conversa, que é o Rogério Carneirinho, o Arinã, o Valteno, o Ricardo Vilaverde, o Hernani, o Anderson. Isso eu esqueci de alguém. E o Valteno me contou, viu? O Valteno, os um bastidores lá. Era muito bom, era muito bacana. O ambiente de trabalho na época era muito bom. Um abraço pro Valteno, nosso amigo em comum. Verdade. O Valteno Então, puxou assim, muito a orelha minha lá na segurança pública na informática. O Valteno era um excelente profissional na área de informática. Fazia assessoria ali, fazia o pessoal ali. Nossa, o Valteno era top. E assim, só complementando a pergunta aí de vocês, a atividade policial, ela é uma atividade que eu costumo dizer o seguinte: a nossa função não é só prender, prisão, atividade operacional, né? Nós, policiais, a gente tem um papel muito importante na sociedade, né? Enquanto papel de exercer uma função social mesmo, de ajudar o próximo, né? Nós temos delegacias de cunho eminentemente social, então acho que é uma atividade assim apaixonante, né? Tanto que eu tenho estagiárias na delegacia que sonham, né, em ser delegada, ser policial. Eu achava massa por ver também. o trabalho policial, né? Então, e a política
também, eu digo aqui, a política verdadeira, a política social, a política em prol do próximo, né? Ela é muito gostosa também de se fazer, né? Quando você trabalha num projeto de lei, eu citei esse projeto da arma de brinquedo aqui, que foi algo que marcou bastante, porque eu trabalhei esse projeto com muito carinho. E na época, o prefeito era o nosso saudoso Maguito Vilela. Maguito. E eu lembro que ele até na época, o Maguito me chamou para uma reunião e ele, assim, ficou muito também apaixonado pelo projeto, né? Queria saber mais desse projeto de lei. Claro que comerciantes ficaram... porque nós vamos poder vender arma de brinquedo e tal, mas o projeto foi aprovado e é lei no município, né? Então, assim, quando você vê uma ideia sua surgindo e que você tem um propósito, né? E você vê aquilo concretizando, é muito bacana. Então, assim, a política também é algo muito bom de se fazer, né? Isso foi uma das coisas que você conseguiu realizar, que sendo delegada não ia acontecer, porque tem muitas coisas depois de vereador, você consegue realizar muito mais coisa do que como delegado ali, o cargo. Você fala assim, a questão política... Realizar essas questões que você achava nessa questão, tipo assim, vou mudar essa rua. O que acontece? Porque você, como delegado de polícia, eu não tenho poder, né? Eu não teria, por exemplo, igual esse projeto de lei, como delegado eu não poderia. Mesmo eu sabendo dos índices, dos números, né? Menores utilizando armas de brinquedo e praticando roubos, eu não poderia. E como uma vereadora, uma deputada, eu tenho condições de fazer isso. Mudar uma realidade. Né, que vai refletir diretamente na vida das pessoas. Mas como delegada, não sendo vereadora, você poderia ter falado para algum vereador? Com certeza. Inclusive, hoje em Aparecida, nós temos a questão do monitoramento, as câmeras, o monitoramento de bares e estabelecimentos que vendem bebida alcoólica. Esse projeto de lei, ele foi levado para a Câmara, à época que eu era vereadora, por um promotor de justiça. Né? Ele fez uma reunião com os vereadores, levou essa ideia foi transformada num projeto de lei e hoje é lei no município. Né? Então, as autoridades, né, que trabalham na área da segurança, da mulher, qualquer área, você pode sim, né... Qualquer um, né, verdade? Qualquer cidadão, né? Exatamente, qualquer um do povo. Tem um problema lá no seu bairro, né? Você pode se reunir com o vereador, com a Câmara Municipal e levar uma ideia que pode ser transformada num projeto de lei, né? Verdade. Então tá vendo aí, ó, você que tem algum projeto de lei, apresenta pro seu vereador. Marca ela aí qual que é as redes sociais? Fala. Delegada Cibele, o meu Instagram. @delegada Cibele. Você que tá assistindo a gente, tá vendo aí pelo programa inteiro ou os cortes, só marcar ela aí, não é? Entra lá no Instagram dela, pode encher o saco lá, falar assim, delegado. Pode mandar direct falando. Eu costumo responder os meus directs. Inclusive, assim, eu recebo muitas mensagens de mulheres, de meninas que admiram o meu trabalho, que se inspiram. Isso é muito gratificante, né? Mulheres que denunciam situações lá pelo Instagram, que pedem ajuda, que pedem uma orientação. Então, assim, é só entrar lá e mandar uma mensagem, fazer a denúncia, faz tudo lá no... Exatamente, o que precisar. Ela já marca o agressor lá já, ó. Você, vagabundo, fica esperto. Então é isso aí, senhor Evandro. Ô, Vandinha, toda hora eu fico... ninguém me conhece como Evandro, já falei isso pra você. Só minha mãe quando tá nervosa. E hoje eu já fui chegando aqui chamando ele de Vandinho. É Vandinho, eu que falo errado. É que ficam chamando de palmitão, entendeu? É tiro trocado. Muito bacana, doutora Cibele, muito prazer, enriquecedor aqui pro nosso podcast, nosso papo. Espero que a senhora volte pra câmera para fazer muito projeto. Pois é, né? Se ela quiser, né? Então, eu que achei fantástico, assim, esse bate-papo, eu acho que é muito interessante, eu espero que
né? Que as pessoas que assistirem, que elas realmente, pelo menos, mudem um pouco a consciência, a forma de pensar. As mulheres que assistirem, que estiverem vivendo casos de violência, que procurem, que denunciem. A finalidade da gente é essa, né? É ajudar o próximo, eu acho. Sim. Verdade. Te agradece, muito obrigado, né? Por ter compartilhado Eu tantas só vou fazer uma histórias. reclamação. A próxima vez, né, eu vou querer, poxa, um doce típico aqui. Nossa, eu falei isso É aí. de Mar- Goiás. Marca o dono da loja. Um pão Pode de marcar o queijo, que dono da também é loja. algo típico, É né? É verdade. mineiro. Não, pão de É queijo verdade. é mineiro, não Nós é, tamo- Vandinho? Não, a gente vai- importou tudo e recriou tudo. É Nossa, diferente. Lá também tem pamonha lá. Verdade. Mas eles só comem verdade. pamonha de doce. Verdade. Não, mas o pão de queijo nosso é muito diferente. muito melhor do que dos mineiros. É. Tudo A é nossa diferente. pamonha é muito melhor. O ai nosso é muito mais bonito. Doce de leite. Mas a gente tá em falha de trazer a próxima lanche vez Sim. vai, pro eu nosso vou... lanche, pro nosso convidado, porque o Eu pessoal... vou perguntar isso com antecedência, viu, Vandinho? É verdade. E aí, vai ter Pamonha, algum erramos, prato erramos. típico A goiano aí? gente fica com medo de trazer Erramos com a também doutora. coisas com piqui. A gente fala assim, eu falei, mano, tem que levar lá coisas com piqui pro povo comer. Aí a gente fica com medo. Falei, e se não comer Se não piqui? gostar, né? Eu vou arrumar uma parceria top de uma padaria, de um lanche. Assim, não, toda quarta ou toda quinta leva um lanchinho pro nosso convidado. Erramos. Peço desculpa pra nossa Mas foi convidada aqui. ótimo. Porque o pessoal pode vir lascado de fome, Não. igual eu, por exemplo. Mas o bate-papo Né? foi tão bom que compensou. O lanche não fez falta, não, viu? Ah, mas um pãozinho de queijo, um pãozinho de queijo com um Sempre cafezinho. faz falta. Ah, não, pelo amor de Deus. Mas muito obrigado. Obrigada, a gente. gente fazer um breve agradecimento também ao nosso Nosso apoiador, né? apoiador. A senhora Quem é? canta? A senhora tem um hobby assim? Ixi, eu não canto nada, Toca? Vandinho. Nada? Nada. Seus filhos? Um cachorro na rua. Meu só- filho, olha só, eu até entrando na loja aqui, né, eu me lembrando, quando ele era mais novo um pouquinho, eu comprei uma guitarra. Olha. E ele queria, porque queria uma guitarra Que e fazer massa. aula. Tá, coloquei, comprei a guitarra, abandonou. Não toca, Só nos não jogos canta. agora. Exatamente, é só nos jogos agora. Não, mas daqui uns anos eles vão voltar a tocar Ele guitarra. volta. Eu sou apaixonado em música, né? E a Quando eu gente- fico aqui na harmonia, quando eu venho pra harmonia aqui, eu fico louco. A música é muito bacana, né? Eu acho que a música, ela... eu acho que ela traz pra vida da gente, né? Muda. Muda o astral. Muda seu humor, você pode muda... estar ruim, você escuta uma música. Exatamente. Eu sou violeiro, eu gosto de tocar uma viola caipira, né? Por causa que eu tatuei aqui minha viola caipira e a flor do piqui. Justamente para Olha trazer só, essa que tradição linda a tatuagem, goiana bacana, aqui. hein? Aí eu entro aqui na harmonia aqui, eu fico doido. Porque tem violão, guitarra, bateria, contrabaixo, viola caipira. Tem tudo. Tem Tem tudo. tudo mesmo. Tudo. é. Guitarra pros Agradecer, meninos, eu adoro. então, agradecer eles, Harmonia Musical, a Casa da Música aí, ó, do instrumentista, você que quer adquirir seus instrumentos ou qualquer coisa de música tem aqui, que tem parafuso, ruela, E você tem vai mesmo, andando viu, aqui, gente? Eu entrei aqui, eu vou te falar. você fica assustado, Aqui é né? grande. É grande. E vai lá pro fundo, sobe, tem a você que tá com seu instrumento estragado, tem a parte ali que arruma, o completo. Agradecer também ao nosso hater hoje, O hater que tá ali. que manuseando nós as não câmeras. é o hater mesmo, porque ficou popular essa parte. Ó, vamos tá sendo hateado. O hater tá aí. Qual que é o nome dele? Hater. Hater, um Ah, abraço o pro nome hater. dele é hater. Ele que Hater, tá muito nas obrigado, câmeras ali. tá aí sempre junto comigo aí. E aqui é Tech Soluções Um Tecnológicas. abraço, pessoal do Aquetec. Eles fizeram o Instagram agora, né? Pra gente Estão lá, falar deles. estão tecnológicos de verdade agora. Muito obrigado e muito obrigado aí a Doutora. nossa saudosa Delegada. Saudosa. Por que saudosa? Se ela É, tá aqui, porque quando vai fala ficar- saudosa assim é porque já partiu, velho. não, Ah, ela tá aqui. Quando fala Meninos, saudosa... eu que agradeço, assim, Muito que obrigado. papo bacana, descontraído, muito legal. Parabéns E o pelo, nosso amigo ali, pelo que é o programa. Ranucci. trabalha Ranucci. comigo, meu parceiro, meu amigo, para todas as horas. O Ranucci Ranucci. tava aqui só fazendo umas fotinhas, aqui uns vídeos. Nós vamos É mandar bom, pra né? vocês. Obrigada. É bom ter um
parceiro assim, né? Um amigo. Demais. É É, bom demais. fundamental na vida da gente. Fala assim- Inclusive, eu quero parabenizar meu amigo japonês. Infelizmente, ele não está mais entre nós. Hoje seria o aniversário dele, do meu amigo também. Era meu braço direito, ficava atrás das câmeras. Que Foi bacana. vítima do Covid, infelizmente. Mas era pra ele estar fazendo 32 anos hoje. Onde você estiver, meu amigo, você esteja orando por nós Receba o aí. nosso carinho, Nossos muita parabéns. Muita luz. luz, né? Então é isso aí. Obrigado, doutora. Valeu, pessoal. Obrigadão. Enquanto isso em Goiás, o trem aqui é bom demais. Enquanto